Olá! O assunto do vídeo de hoje é o arquétipo da borboleta. Esse animal que vem em quase todas as cores que nós podemos imaginar, que nos liga à liberdade, que nos liga à leveza, que tem um aspecto solar, um aspecto de iluminação, que está presente quase no mundo todo, menos nas regiões glaciais. Estima-se que existem mais ou menos cerca de 17.500 espécies de borboletas, e aqui no Brasil mais ou menos 3.500 espécies. Nós temos muitas chances de ver esses lindos animais. E geralmente quando nós avistamos esses animais, nós já pensamos em alguma coisa. Ele é aquele tipo de animal que é quase um arquétipo ambulante para as pessoas, porque sempre que as pessoas avistam uma borboleta, elas falam alguma coisa, alguma crença que elas têm, ou vai dar sorte, ou alguma coisa vai acontecer, ou é o anjo da guarda delas falando com elas. É muito comum que a gente ouça esse tipo de coisa. Bem, a borboleta é um lepidóptero, assim como as mariposas. Porém, nesse vídeo vamos falar só sobre as borboletas. As principais diferenças entre elas é que as borboletas em geral têm hábitos diurnos, enquanto as mariposas em geral têm hábitos noturnos. As mariposas também apresentam antenas mais grossas e aqueles pelinhos, elas são peludinhas. E geralmente, quando as mariposas estão descansando, elas ficam com as asas abertas, enquanto que geralmente as borboletas ao descansar preferem ficar com as asas juntinhas e eretas, né? Claro que a principal metáfora ligada a este arquétipo é a metamorfose. A borboleta, ela passa por 4 fases principais na sua vida, que é o ovo, a lagarta, a crisálida e o animal adulto, que é também chamado de ímago ou ser imaginal, que é bem bonito isso já. Na própria biologia, esse animal ser chamado de ímago, que é um termo que também é usado na psicologia, nós vamos comentar aqui. Então, a borboleta, ela faz a postura de ovos geralmente em uma folha, que vai servir de alimento assim que os ovos eclodirem. Então, ela escolhe muito bem essa folha, vê a folha ali que é mais segura para ela fazer isso, bota os ovinhos e vai embora. Quando esses ovos eclodem, então saem as larvas, que vão começar a crescer, né, se tornarem lagartas grandes, e vão ter diversas mudas enquanto lagartas. Os insetos, eles não são como nós. Eles têm um crescimento contínuo, porém, eles têm um exoesqueleto, e esse exoesqueleto não cresce junto. Então, eles têm que fazer mudas, eles têm que se descartando desse exoesqueleto para poder se transformar em alguma coisa maior, né? Para o corpinho deles ficar maior. Isso ocorre em muitos insetos, não só com as borboletas. Os insetos, eles fazem várias metamorfoses durante sua vida. Isso é uma coisa que nós já falamos aqui no canal, essa questão de deixar o exoesqueleto para trás para se tornar maior e se tornar melhor. Então, a cada vez, nós podemos pensar em uma metáfora, a cada vez que nós temos a descoberta de que aquele lugar não serve mais para nós, é como se aquelas roupas que nós usássemos, aquele jeito que a gente agia, ficasse muito apertado para nós. Aquele lugar, a gente não cabe mais naquele lugar. E assim também é com os insetos, com as lagartas. Quando elas sentem que elas precisam ser maiores, eu estou falando metaforicamente, claro, que elas precisam ser, que elas precisam avançar na vida, elas deixam para trás uma roupa que não serve mais para elas. Né? A minha mãe sempre coloca uma frase nos stories dela, que é: o passado é uma roupa que não nos serve mais. Eu não sei quem é o autor, depois ela pode escrever aqui. Mas, sim, essa seria uma frase muito propícia para a borboleta e para a lagarta. Enquanto ela está lagarta, ela vai fazer tudo que nós humanos não queremos que ela faça. Ela vai ser uma praga agrícola, ela vai comer vorazmente folhas, ela vai estragar os jardins. Então, ela vai encarnar aquela parte que, na nossa visão humana, claro que não na visão do animal,
vai ser aquele lado sombra, aquele lado que a gente não quer mais ter, aquele lado que é destruidor. Ela vai destruir tudo ao seu redor. Muito bem, depois de causar toda essa destruição e de se alimentar sem parar, sem pensar no amanhã, como se não houvesse amanhã, se alimentar loucamente, ela vai parar e vai fazer a última muda como lagarta, que vai ser a construção da crisálida. Ela vai preparar a sua morte metafórica. Ela vai tecer essa crisálida com fios de seda, que ela mesma produz. Aí, de lagarta para lagarta, tem várias diferenças como isso pode ser feito, né, dentro das espécies. Algumas juntam folhas, enfim. Mas ela vai tecer como se ela estivesse tecendo ali a sua própria mortalha. E vai ficar dentro desse casulo, literalmente morrendo. Por quê? Porque todas as suas células vão ser desfeitas. Elas vão ser digeridas, elas vão ser transformadas em algo muito diferente do que ela é. Então, estar dentro da crisálida é fazer essa morte metafórica e realmente, de fato, acabar com tudo dentro da gente que a gente não quer mais e que não nos serve mais. Então, depois de ter passado por várias fases, percebendo que os lugares não servem mais para nós, que está ficando apertado, que está ficando desconfortável, que a gente precisa ir para outro lugar, e vai para outro lugar e acontece isso, e vai para outro lugar e acontece aquilo, a gente para e pensa, tá, mas será que não sou eu? Será que o problema não sou eu? Por que eu não estou me adaptando a esses lugares? Deixa eu parar, deixa eu ficar quieta, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu matar dentro de mim o que eu preciso matar. Então, a borboleta, a lagarta, vai fazer essa capa protetora para ela e vai promover a morte de tudo que para ela não serve mais, para que ela se torne outra coisa. Então, ela vai passar por essa fase que alquimicamente nós chamaríamos de nigredo, na qual ela vai fazer operações alquímicas que seria mortificatio e putrefátio, que é desfazer realmente, apodrecer tudo que ela precisa apodrecer de ruim ali dentro e ficar bem quieta enquanto ela faz isso, não é uma fase da vida que ela vai se expor, ao contrário. E depois dessa morte metafórica, estruturas chamadas discos imaginais, que é outro nome maravilhoso, que a gente pode pensar eles chamam assim mesmo na biologia, mas nós podemos pensar metaforicamente que enquanto ela está ali, ela está imaginando o que ela quer ser, ela está matando o que ela não quer ser e está imaginando o que ela quer ser, se preparando para ser o que ela quer ser, e ela sai como borboleta, que depois nós vamos ver na parte mitológica, é vista como a alma para os gregos, porque houve ali uma morte metafórica da lagarta e ela se liberta como alma, que seria a borboleta. Enquanto borboleta, enquanto ímago, ou ser imaginário, ou alma, ela não vai mais ter a capacidade de se alimentar de folhas, ela vai ter um aparato bucal que é sugador e vai se alimentar principalmente de néctar de flores. Então, é toda uma mudança, né, de um animal que é visto pelos humanos como uma praga, que é a lagarta, para um animal que é visto como um ser quase que divino, né, e que vai se alimentar de substâncias doces, de flores, que estão sempre ligadas a bons sentimentos, né, o arquétipo das flores está sempre ligado a emoções, a amor, a perfumes, então tudo que é bonito, perfumado, leve, colorido, e vai ser essa criatura que vai então aparecer voando de uma maneira super tranquila, sem destino, parece, né? Que elas são assim todas levinhas, parece que ela brinca com o ar, né? A nossa visão, né? Então ela passa de uma fase que ela estava em um nigredo profundo e, vamos dizer assim, numa jornada do herói na qual ela só fazia coisas que não estavam sendo muito legais e passa por uma grande transformação e atinge essa iluminação. Então, ela passaria pela fase alquímica
do nigredo, e aí, enquanto ela se tornaria borboleta, ela já estaria então entrando no albedo e aí seguindo para as outras fases. Uma coisa interessante é que mesmo que a borboleta represente toda essa iluminação e que ela não seja mais uma lagarta, que para nós não é um arquétipo tão legal, ela vai se alimentar tanto do néctar das flores, como ela vai se alimentar da lama suja também, porque ela precisa de sais minerais, às vezes, que estão nessa lama. Então é como se esse arquétipo estivesse dizendo assim pra gente: sim, eu sou agora luz, eu sou iluminado, eu tô no meu albedo, eu tô seguindo aí pro meu rubedo, mas, que são fases alquímicas de iluminação, mas de vez em quando eu desço ainda nas minhas sombras para lidar com elas ali. Então eu desço na minha lama, eu me alimento disso e continuo voando. Ela não esquece que nós somos sempre luz e sombra. Ela tem um aspecto extremamente luminoso, mas ela não é só luz, assim como ninguém é, nenhum ser humano é, nenhum animal é. Nós temos nosso aspecto sombra. Ela transformou o aspecto sombra dela, que era uma coisa não legal, ela matou isso e ela tornou esse aspecto sombra em uma fonte nutridora para ela. Ou seja, ela transformou estes defeitos, vamos dizer assim, em virtudes. A borboleta adulta, que é chamada ímago, ou seja, esse ser que foi imaginado pela lagarta como ser ideal, é um termo que foi cunhado para a psicologia por Jung em 1912, também utilizado por Freud, que era utilizado para, por exemplo, em ocasiões que você tem uma ideia muito perfeita daquilo e você leva essa ideia para a vida toda, e essa ideia muito perfeita faz com que você veja as coisas distorcidas. Por exemplo, pode ser uma ideia de uma mãe, quando você era criança, você pode ter tido uma boa mãe, um bom pai, e espelhado, então criado neles aquela ideia de uma mãe maravilhosa, de um pai maravilhoso, e aí não vendo eles como eles realmente são, que são seres humanos, e aí você cresce e você espera então que, por exemplo, o seu companheiro ou companheira seja maravilhoso, sem defeito nenhum e etc, porque você tem essa ideia, esse ímago, algo que você imaginou, mais ou menos, estou explicando bem grosseiramente. Mas a ideia aqui é dizer que nós temos, vamos dizer, um modelo ideal, que seria esse ímago, e ele não corresponde à realidade. A borboleta também é um modelo ideal da lagarta, mas ao contrário do que, vamos dizer assim, vamos fazer uma brincadeira, né? Ao contrário do que a lagarta pensava, ela não vai só ser luz, ela vai se alimentar das sombras também, ela vai voltar para a lama de vez em quando, para visitar a lama e dizer: essa parte aqui também é minha, mas está tudo bem, agora eu estou usando ela bem. Então, nada é só luz, né? Nesse planeta, por enquanto, ainda não. Nós temos nossas sombras, mas nós podemos lidar com as nossas sombras de uma forma consciente, como a borboleta nos mostra, e não tendo imagens de perfeição que, na verdade, não tem a ver muito com a perfeição divina. Outra característica da borboleta é que ela é uma mestra da luz. Além de vir em muitas cores, a cor azul, na verdade, ela não é um pigmento, ela não existe como pigmento. Na natureza é um pigmento extremamente raro, ele até existe, mas na maioria dos animais ele não existe. Então, como que ela é tão azul, né? Aquela borboleta azul linda que nós temos aqui no Brasil, como que ela é azul? Simplesmente ela usa um truque de reflexão, um truque da física, no qual ela reflete somente a luz azul, todas as outras luzes não são refletidas. As escamas dela são feitas para isso, para criar um truque óptico que nos faz vê-la como azul, mas na verdade ela é transparente. Só que ela é muito azul, né? A gente não poderia imaginar que ela não é azul. E isso é muito interessante, né? Porque é quase como ela estivesse dando um sinal etérico para a gente, uma luz que está ali, mas que não está ali. Por isso que ela é tão ligada à alma também, né? Ela tem umas coisas assim muito interessantes. Por exemplo, ela sente os gostos das plantas, do néctar, com os pés. Ela
enxerga em frequências de luz que nós não enxergamos, por exemplo, ultravioleta. Então ela é algo que parece que não é desse mundo. Além de fazer essa transformação inacreditável, na qual todas as suas células são transformadas por estruturas chamadas disco-imaginais, olha que forte que é isso. E ela se tornar um ímago, ela ainda faz todas essas coisas incríveis. Bem, como eu disse para vocês, na mitologia grega, a borboleta é um símbolo de psique, que é a alma. O mito de Psique, ele tem várias versões, como é comum com os mitos, né? Afinal, são histórias que são contadas há milênios, então existem certas versões, variações do mito, mas o núcleo da história duro, vamos dizer assim, a ideia principal sempre permanece, então eu vou contar aqui uma dessas versões para vocês. Então, Psique era uma mulher muito bela, muito linda, e Afrodite começou a ficar... Afrodite, a deusa do amor, que era uma mulher comum, uma mortal. Afrodite, a deusa do amor, começou a ficar com muita inveja disso, porque ela começou a perceber que as pessoas estavam falando por aí que ela era tão bela quanto Afrodite, ou mais bela que Afrodite, e ninguém mais ia no templo dela. Aí Afrodite ficou com muita inveja e pediu para o filho dela, Eros, que é o deus do amor, dar um jeito nessa Psique, matar essa Psique ou fazer com que ela se casasse com um monstro, dar ela como noiva para um monstro, para uma entidade monstruosa. Daí Eros vai lá e na hora que Eros vê Psique, ele se apaixona profundamente por ela, ele é flechado por sua própria flecha, né? Porque Eros é o Cupido na mitologia romana, né? Aquele anjinho que tem aquela flecha que ele faz com que as pessoas se apaixonem, então ele é picado por sua própria flecha, e ele não mata a Psique, nem leva ela para o monstro, para se casar com o monstro, só que o pai dela vê que ninguém quer se casar com ela não consegue casar com ninguém, não sei por quê, o que aconteceu, porque a Afrodite estava lá atrapalhando, ela queria que ela casasse com o monstro de qualquer jeito, e ele vai até o oráculo de Delfos, e lá ele recebe a notícia de que ela está prometida para se casar com um monstro, e que ele deve, então, deixar que isso aconteça, porque senão muitas desgraças podem acontecer para ele e para sua família. Então, a família, com muita dor no coração, deixa a Psique sozinha em um lugar onde as sacerdotisas do oráculo pediram para deixá-la, para que esse monstro viesse buscá-la e deixasse todo mundo em paz. Só que, nesse lugar, ela é conduzida por Zéfiro, o deus dos ventos, a um palácio maravilhoso. E dizem para ela nesse palácio que é para ela ficar lá, que à noite vai vir o marido dela, que é esse ser monstruoso, e que ela não pode acender a luz, ela não pode nunca ver a cara do marido dela. Então ela fica morrendo de medo à noite, quando chega o marido, eles têm a sua noite de amor e é maravilhoso, Psique começa a se apaixonar por ele, achar ele maravilhoso, incrível. Isso acontece toda noite e ela obedece, ela não acende a luz nunca, porque realmente esse personagem que ela pensa que é um monstro é muito carinhoso com ela, é muito amoroso com ela, dá tudo para ela que ela quer, no dia seguinte tem tudo que ela quer no palácio, ela vive uma vida muito feliz, mas ela começa a ficar com saudade da família e das irmãs, então ela vai visitar a família e as irmãs, e diz para as irmãs que está muito feliz e tal, e as irmãs com muita inveja também dizem, mas você precisa acender essa luz, esse cara pode ser muito monstruoso, ele pode te matar, você tem que saber quem ele é. Fazem a cabeça dela. Aí ela chega em casa e ela acende a luz e vê que o marido dela na verdade é Eros, que estava fingindo que era um monstro para a mãe dela mãe dele não ir mais atrás de Psique, e para que ele pudesse ficar com o amor da sua vida, que era Psique. E aí ele fica muito triste, muito desesperado que ela fez isso, muito chateado porque ela traiu a promessa dele e fala, eu vou embora, você não devia ter me traído. E aí a Psique fica desesperada e vai pedir para Afrodite
pelo amor de Deus, para ela deixar ela ficar com Eros. Só que a Afrodite já detesta ela, né? Ficou muito chateada com essa história, que não era para ter acontecido isso. Então a Afrodite começa a testar a Psique, dando para ela uma série de tarefas impossíveis de fazer, falando, se você conseguir fazer essa tarefa, eu deixo você ficar com Eros. Só que são tarefas impossíveis, e é uma atrás da outra que ela dá para Psique. Como, por exemplo, ela tem que contar uma certa quantidade de grãos em um celeiro enorme, e aí ela chora porque ela não sabe o que fazer, aí aparecem formigas e ajudam ela, pegam grão por grão, quanto a quantidade que a Afrodite quer. Aí a Afrodite não acredita, fala, então você vai buscar agora lã do velocino de ouro, que é uma espécie de carneiro muito bravo, que tem uma lã de ouro, que é impossível chegar perto dele para pegar essa lã de ouro. Aí Psique se desespera e vem uma voz do além ajudar ela e fala, olha, pega a lã que tá presa na cerca, porque eles passam uma cerca, você não precisa ir lá pegar. Aí ela consegue a lã, a Afrodite fica desesperada, aí ela fala para ela, então você vai pegar a água do rio Esfinge agora, que é uma água muito difícil de pegar, porque eu quero que você pegue a água, cai lá de cima daquele lugar impossível de pegar, que é um penhasco, e aí ela também se desespera e Zeus manda uma águia e pega a água para ela. Aí a Afrodite fala, não é possível que ela tá conseguindo fazer isso, ela tá recebendo ajuda, isso não é possível. Aí, porque todo mundo gostava dela, menos a Afrodite, aparentemente, no Olimpo. Aí a Afrodite fala, eu vou mandar essa menina pro inferno, porque do mundo dos mortos ela não vai voltar. Então ela fala para ela, você vai pro inferno, você vai pedir para Perséfone, que é a rainha dos infernos, um pouco da beleza dela, porque eu acho que eu tô precisando, eu tô meio cansada com essa história, e vai me trazer. Ela vai pro inferno, ajudam ela, Perséfone fica com dó dela, faz o que a Afrodite pediu. E na hora que ela tá voltando com a caixa, com um pouco da beleza de Perséfone, ela mesmo pensa, ai meu Deus, depois de ter feito tudo isso que eu fiz, eu devo estar um caco, eu devo estar horrível, e aí Eros vai me ver, não vai querer mais ficar comigo, eu vou abrir, vou pegar um pouquinho dessa beleza pra mim. E aí ela abre e ela cai desmaiada, porque ela não aguenta aquela energia, aquilo lá não era para ela e tudo mais. E aí Eros finalmente, né, se toca e vem ajudar a sua amada e põe a beleza de volta na caixinha e leva a sua amada para sua mãe Afrodite e fala, olha, chega, eu vou ficar com ela. Pede para todo mundo no Olimpo para que Psique seja transformada numa deusa, todo mundo no Olimpo concorda e eles ficam então juntos finalmente. Então, e ela tem esses símbolos de borboleta. Então é como se ela passasse por todas essas desgraças que ela passou, sendo uma lagarta, né? Sendo uma lagarta, ela vai passando por muitas dificuldades. Aí quando ela consegue uma coisa, ela tem que crescer de novo, porque lembra, a lagarta ela vai largando o exoesqueleto, vai ficando maior. Ela larga o exoesqueleto ficando maior. É difícil, né? E ela tem que fazer um monte de coisa, pegar um monte de coisa, se alimentar como se fosse uma lagarta, né? E aí até que ela pega essa caixa da beleza, que é o ideal dela, e morre, como se ela tivesse morrido. Ela desmaia. Então é essa parte que ela vai ficar no escuro, na escuridão, na inconsciência, como se fosse uma crisálida. E aí o amor, né, da vida dela, que é Eros, que é o próprio amor, vai salvá-la e vai libertá-la como uma deusa, como uma borboleta, como uma alma leve. Essa, então, é a borboleta para os gregos. Para os romanos, também a borboleta era um símbolo da alma. Acreditava-se que quando alguém falecesse, pela boca dessa pessoa iria sair uma borboleta, que era a alma se libertando. E também ela é ligada ao casamento, à felicidade matrimonial, ao amor. Ela aparece em moedas romanas, que de um lado tem a deusa Juno, que é a deusa do casamento e da fidelidade, e do outro lado uma borboleta, por exemplo. Na Ásia também a borboleta é muito bem vista, também tem essa ligação com o amor muito forte. Na China acredita-se que ela traz sorte, que ela traz o amor. Existem lendas de que os imperadores chineses colocavam as mulheres, as concubinas que eles queriam ter, em uma sala, faziam uma festa e colocavam, mandavam trazer várias gaiolas com borboletas, abriam essas gaiolas e as borboletas então voavam e pousavam em algumas mulheres, e essas mulheres
com borboletas, então era um sinal para o imperador que elas eram dignas de ser sua esposa, que elas iam trazer então amor e felicidade para ele. No Japão, as borboletas também são ligadas à alma, assim como na Grécia, e elas podem representar bom agouro ou mau agouro, porque elas vão indicar que a alma de alguém está ali. Então, que alma é essa, né? Será que é uma pessoa que está vindo me visitar, que me ama muito, a alma de um ente querido, que eles acreditavam nisso? Ou será que ela está indicando que alguém vai se tornar um espírito, que alguém vai morrer? Então, por exemplo, em uma lenda, eles contam que na cidade de Kyoto havia um samurai que estava preparando uma revolta naquela cidade, e de repente ocorreu um estranho enxame de borboletas, muitas borboletas vieram até a cidade, e as pessoas então pensaram que aquilo representava que todo mundo na cidade ia morrer, porque todas elas iam se transformar em almas. Então a borboleta ela é vista como uma alma, mas ela também pode ser um anúncio da morte. Outra lenda japonesa relaciona a borboleta também ao amor e à alma. Havia um ancião chamado Takahama, que morava sozinho em uma aldeia e que nunca se casou. E todo mundo gostava muito dele, mas ele estava muito velhinho, estava muito doente. E um dia ele estava deitado em sua cama e entrou uma borboleta branca e pousou no travesseiro dele. O sobrinho dele que estava cuidando dele tentou espantar a borboleta, mas ela não ia embora. Até que a borboleta finalmente foi embora, o sobrinho foi atrás e ela pousou num túmulo de uma moça chamada Akiko. E aí ele leu, né, nesse túmulo que essa moça tinha morrido muito jovem, foi perguntar para a mãe, porque ele ficou impressionado com essa borboleta, e a mãe disse que esta jovem tinha sido prometida a Takahama e que ela o amava muito, porém que ela morreu antes de se casar, e então Takahama prometeu que nunca iria se casar com ninguém. Então a mãe e aí quando eles voltaram para casa, o Takahama havia falecido. Então a mãe disse a ele que esta borboleta branca era sua amada que veio buscá-lo para que finalmente eles vivessem o amor deles em outro plano. Nós já conversamos aqui no canal sobre o arquétipo do beija-flor e como no México, na antiga cultura mexica, que nós chamamos de azteca, acreditava-se que quando os guerreiros faleciam, eles se transformavam ou em beija-flores ou em borboletas. Porque para eles a borboleta era também um símbolo da alma e a melhor coisa que poderia acontecer com alguém quando morresse, porque o guerreiro ele tinha esse status muito grande na sociedade mexica, era se transformar numa borboleta, então numa alma livre, uma alma liberta. E hoje em dia, no Dia dos Mortos, quando eles avistam uma borboleta, eles também pensam que é um parente vindo visitar. A borboleta também nas lendas celtas, na Irlanda, é também ligada às almas, principalmente às almas das crianças, e acredita-se que ela é um animal que transita entre os mundos, físico e não físico. E por fim, vamos terminar a nossa conversa sobre a borboleta comentando sobre uma ideia moderna, que é o efeito borboleta, que foi cunhado por Edward Lorenz, que é um matemático, um filósofo e um meteorologista, que disse que criou uma metáfora, né, sobre o bater das asas da borboleta, que é uma coisa muito leve, né, dizendo que um simples bater de asas de borboleta, por exemplo, aqui no Brasil, poderia causar um tsunami no Japão, por causa do encadeamento dos fatos, desse bater de asas, que ia bater numa folhinha, que ia cair, que ia não sei o quê. Então, todo esse encadeamento de acontecimentos poderia levar a um tsunami no Japão. Ele queria, na verdade, explicar certos fenômenos meteorológicos, né? Então ele usou essa metáfora, como algo muito pequeno pode fazer uma grande transformação no planeta, sem que nós percebamos. E essa metáfora, essa ideia ficou muito famosa pelo filme Efeito Borboleta, né? No qual o ator Ashton Kutcher trabalhou. Então as pessoas elas têm também essa ideia da borboleta como um grande agente de mudança. Ela é o símbolo da transformação, né? Então isso é muito interessante, como nós humanos, nós sempre trazemos os mesmos arquétipos e os mesmos símbolos para expressar
as nossas ideias. É algo realmente que está no inconsciente coletivo. É algo muito interessante que nós precisamos conhecer, porque faz com que a gente nos reconheça como seres humanos nesse planeta. Espero que vocês tenham gostado da borboleta. Lembrando que se quiserem que eu comente sobre um certo arquétipo que ainda não falei aqui, por favor, deixem nos comentários. Nos vemos semana que vem. Até mais!